Olá, colegas. Meu nome é Dagomar Lima. Eu serei o facilitador da aula O que é ANOP, o que é Auditoria Operacional, que é uma aula conceitual. Ao final da aula, nós esperamos que vocês estejam familiarizados com os conceitos básicos usados em auditoria operacional e com as principais características desse tipo de auditoria. As principais referências que usaremos na aula são as normas internacionais de auditorias, que se chamam ISAI em inglês, né? Elas estão traduzidas para o português no site do TCU e eu vou mostrar para vocês como que a gente acessa essas normas no site do TCU. Se vocês estiverem entrando pela primeira vez no site, vocês vão entrar aqui na aba Cidadão, em Fiscalização e Controle, Normas Internacionais e sai em português. Essa publicação do TCU são os princípios fundamentais de auditoria. Nós vamos usar principalmente a ISAI 300, que são os princípios fundamentais de auditoria operacional. São as normas internacionais emitidas pela Intosai. O conceito de auditoria operacional se refere a um exame independente, objetivo e confiável que analisa os empreendimentos, sistemas, operações, programas, atividades ou organizações do governo, se eles estão funcionando de acordo com os princípios da economicidade, eficiência e efetividade, e se há espaço para aperfeiçoamento. Esse é o conceito da ISAI 300, e ele, como vocês podem ver, limita-se a três dimensões, que são economicidade, eficiência e efetividade, que são os famosos 3Es, né, que a gente usa em auditoria operacional. O conceito do Manual de Auditoria Operacional do TCU, ele acrescenta uma outra dimensão que é a eficácia. Né? Mas por quê? Isso é um problema de tradução, porque em inglês a efetividade abrange também a eficácia. Então, quando nós formos ver logo em seguida a definição desses conceitos, a gente vai fazer essa separação. Tá? Então, a auditoria operacional serve para examinar economicidade, eficiência, eficácia e efetividade de atividades governamentais em gerais e também de organizações públicas, com o objetivo de promover o aperfeiçoamento. Esse diagrama de insumo-produto ilustra esses conceitos de auditoria operacional que a gente acabou de citar. Né? Então, a gente vê que a economicidade tem a ver com o custo dos insumos, né? Os recursos que são alocados para a execução da atividade. A eficiência é uma relação entre o custo dos insumos e os produtos que são gerados pela atividade. Esses produtos podem ser bens ou serviços. Né? E um indicador típico de eficiência é o custo médio unitário de um determinado bem ou serviço. Nós vamos ver exemplos adiante. A eficácia é uma relação entre o compromisso, né, os objetivos definidos inicialmente na execução da atividade governamental e esses bens e produtos que são fornecidos ao cidadão, né, à sociedade. Mas eficácia, ela também é definida normalmente como alcance de metas, né? Mas metas em termos de produto, bens e serviços. Né? Porque é claro que nós podemos ter metas de eficiência, metas de efetividade, então não basta dizer que são metas, né? São metas de bens e serviços providos. E por fim, a efetividade tem a ver com aquele efeito que a gente quer causar na sociedade, uma mudança numa determinada situação que a intervenção governamental foi criada para resolver. Além dessas dimensões que a gente viu no diagrama, a auditoria operacional acaba abordando outras questões, mas que estão relacionadas com aqueles 4Es anteriores, como qualidade, participação social, transparência, sustentabilidade, articulação institucional, aplicação de boas práticas e, principalmente, equidade. Bem, formalmente, a economicidade significa minimizar o custo dos recursos, né, ou dos insumos.
Os recursos usados devem estar disponíveis tempestivamente, em quantidade suficiente, na qualidade apropriada e com o melhor preço. Então, é uma redução de custo fixada a qualidade. Tá? O exemplo seria, por exemplo, o preço que se paga para adquirir suprimentos hospitalares, fixado a uma determinada qualidade. A eficiência é a relação entre os produtos e o custo dos insumos. Resumidamente, como diz a ISAI, é você obter o máximo possível com os recursos disponíveis, o máximo possível em termos de produtos, né? Um exemplo, como eu falei, é o custo médio unitário de um determinado produto ou serviço. E aqui, no caso, é o custo médio de vacinação, né? De vacinar uma pessoa. Então, esse é um exemplo de um dado, né, relacionado com eficiência. Eficácia é o grau de alcance das metas programadas, isto em termos de produtos, em um determinado período de tempo, independentemente dos custos implicados. No caso da eficácia, como estamos examinando alcance de metas, né, é necessário verificar quais foram os critérios utilizados para a fixação das metas. Se a meta, por exemplo, não está sub ou superestimada, né, e se os fatores externos que fora do controle do gestor influenciaram no alcance dessas metas, para quando for feita uma análise do alcance dessas metas, né? Um exemplo de um dado relacionado com eficácia é, por exemplo, o alcance de uma meta de cobertura vacinal, né? A gente sabe que num programa de vacinação a eficácia é muito importante, porque dependendo do número de pessoas vacinadas, em termos de percentual do público-alvo, pode ser possível alcançar a imunização ou não, né? A efetividade é uma relação entre os resultados de uma intervenção ou programa em termos de efeitos sobre a população-alvo, né? A gente chama isso de impactos observados. E os efeitos pretendidos, que seriam os impactos esperados. A efetividade diz respeito a alcançar os objetivos estabelecidos e os resultados pretendidos, né? Um exemplo seria a incidência de uma doença que se deseja evitar por meio de um programa de vacinação. Então, o que se deseja, o efeito que a gente espera na população seria a imunização. Então, se eu executo um programa de vacinação, eu espero que a incidência da doença caia, né? As outras dimensões de desempenho que eu já havia mencionado, a gente vai definir agora, são essas que estão na tela. A mais importante delas, em programas sociais, tem a ver com a equidade, né? Que é a definição mais formal, seria promover condições para que todos tenham acesso ao exercício de seus direitos civis, políticos e sociais. Não é, portanto, tratar todos de maneira igual, é considerar as diferentes necessidades. Então, equidade é diferente de igualdade. A qualidade é uma medida de alcance das expectativas dos usuários e padrões dos produtos. A gente pode medir a qualidade dessas duas maneiras. Por exemplo, fazendo uma pesquisa para saber grau de satisfação, ou então examinando se os produtos atingem as especificações técnicas que foram definidas. A transparência é o livre fluxo de informações. É quando processos, instituições e informações são diretamente acessíveis para os grupos contemplados e suficientes para compreensão e monitoramento. A participação social é o conhecimento e participação efetiva das camadas sociais interessadas na produção, gestão, fiscalização e usufruto dos bens. Nós sabemos que muitos programas sociais são desenhados de maneira a ter, inclusive por previsão legal e regulamentar, a participação social, por exemplo, no intermédio de conselhos, né? Então, quando a gente está examinando
a maneira com que se processa essa participação, nós estamos examinando a dimensão de participação social. Responsabilização tem a ver com responder, prestar contas e justificar ao governo e ao público em geral sobre a alocação dos recursos públicos. E a sustentabilidade é no sentido de sistema que sobrevive ou persiste. Nesse caso aqui que nós estamos vendo, não é aquela sustentabilidade ambiental, né? É no sentido de um sistema que sobrevive ou persiste em geral, não só na área de meio ambiente. Tá? A articulação institucional refere-se à coordenação entre organizações para alcançar um objetivo comum. Boas práticas seria o uso de práticas gerenciais geralmente aceitas como adequadas, com base em comparação com modelos e padrões. Em muitos casos a gente usa boas práticas internacionais ou fixadas por organismos profissionais como critério para avaliar o desempenho de uma determinada ação de governo. O conceito de auditoria operacional destaca seu objetivo de aperfeiçoar a gestão pública. Né? Para isso, a auditoria deve ser um trabalho construtivo, que visa contribuir para melhorar o conhecimento e destacar quaisquer melhorias necessárias. O objetivo é responder a questões-chave de auditoria e apresentar recomendações para aperfeiçoamento. A auditoria operacional foca em áreas nas quais pode agregar valor para os cidadãos e que tem maior potencial para aperfeiçoamento. Então, um dos critérios para se selecionar o tópico da auditoria operacional e para focar os exames da auditoria é justamente esse, né? A capacidade de a auditoria conseguir agregar valor e produzir aperfeiçoamento. Mas além desse objetivo, a auditoria operacional também contribui para a accountability e a transparência. A auditoria ela promove a accountability ao ajudar aqueles com responsabilidades de governança e supervisão a melhorar o desempenho da ação. Isso é feito ao examinar se as decisões tomadas pelo legislativo ou pelo executivo são formuladas e implementadas de forma eficiente e eficaz. E se os contribuintes ou cidadãos têm recebido em retorno pelos seus impostos, né, o valor justo proporcional. A auditoria proporciona incentivos construtivos para que as partes responsáveis desenvolvam as ações apropriadas de melhoria. Algumas das características da auditoria operacional podem ser vistas nesse slide e qual é a importância da gente ver essas características. Aqui nós vamos fazer uma diferenciação entre a auditoria operacional e outros tipos de auditoria, né, ou auditoria tradicional. E uma das principais diferenças é a abordagem da auditoria operacional. Nem tanto as técnicas que são utilizadas, algumas podem ser utilizadas simultaneamente em diferentes tipos de auditoria. Por exemplo, é possível utilizar técnicas de auditoria operacional em auditoria de conformidade, né? Mas a abordagem é bem particular. Né? Então, a auditoria operacional ela é mais flexível na seleção de temas e objetos, métodos e critérios. A gente diz que a auditoria ela é desenhada caso a caso. Né? Então, existe uma flexibilidade na aplicação de métodos que podem ser prospectados de maneira que se apliquem melhor à resolução de um determinado problema. Né? Não existe um rol fixo de métodos e técnicas a serem aplicados. Ao mesmo tempo, também, os objetos de auditoria podem ser os mais variados possíveis. A gente viu isso na própria definição de auditoria operacional, que pode se referir a organizações, a programas, a ações. Né? Não é um objeto fixo, como, por exemplo, demonstrações financeiras. Né? E os critérios também não são necessariamente pré-fixados. Por vezes, é necessário construir os critérios na fase, por exemplo, de planejamento da auditoria.
né? E essa é uma característica bem singular da auditoria operacional. A auditoria também ela não tem um caráter repetitivo, como as auditorias anuais, a exemplo das auditorias financeiras, né? É uma auditoria ad hoc, você pode fazer auditoria no determinado programa e não fazer durante anos, né? Porque no processo de seleção de tópicos não foi identificado como de risco de desempenho. Né? Não é normalmente um tipo de auditoria anual. Né? Há exceções. Existem países que fazem auditorias operacionais anuais em determinadas áreas por força de lei, inclusive. Não é o caso do Brasil. Exige flexibilidade, imaginação e capacidade analítica, porque, como eu falei, a auditoria é desenhada caso a caso. O escopo é amplo e sujeito a critérios e interpretações distintos. As evidências em auditoria operacional muitas vezes são evidências de convencimento e não evidências definitivas do tipo uma resposta sim ou não definitiva e absolutamente precisa, né? O processo de auditoria operacional, o relatório é um relatório que procura convencer o leitor que os procedimentos realizados levaram a conclusões confiáveis. Pode entender se o ciclo, a auditoria pode se estender há vários anos, não é, por exemplo, uma auditoria referente a apenas um exercício financeiro, normalmente, ao contrário, o uso de séries temporais é uma forma de fortalecer argumentos. É um tipo de auditoria também que utiliza especialistas temáticos, porque a auditoria operacional, como tem um objeto muito amplo, o auditor operacional normalmente ele não é especialista naquele objeto que está sendo auditado, ele é um especialista de medição de desempenho. Então, para suprir o conhecimento no objeto específico que está sendo auditado, recorre-se muitas vezes a especialistas. Né? E também é uma auditoria que se baseia muito na identificação de outros participantes, outros stakeholders, além da entidade auditada, que envolve academia, órgãos de pesquisa governamentais, entidades da sociedade civil organizada. Então, o relacionamento da equipe é ampliado e as opiniões desses diversos atores alimentam o processo de auditoria. Para citar alguns trechos da ISAI 300, os princípios fundamentais de auditoria operacional, eu posso citar o caso, esses 3 itens que estão na tela. Né? Os auditores devem manter boas relações profissionais com todas as partes interessadas. Então, na auditoria operacional, é necessário construir relacionamentos. Né? Porque, principalmente com o auditado, porque é necessário a colaboração do auditado, né, na construção do entendimento sobre o objeto que está sendo examinado. Deve ser tomado todo o cuidado para assegurar que a comunicação com as partes interessadas não comprometa a independência e imparcialidade da EFS, né, da Entidade de Fiscalização Superior. Né. Então, tem que haver boas relações, mas as relações são profissionais. Né? Então, não pode haver comprometimento da independência, da imparcialidade e do sigilo, quando necessário. Deve ser dada a oportunidade para que as entidades auditadas comentem as constatações, conclusões e recomendações da auditoria antes que a entidade de fiscalização emita seu relatório. Essa é, inclusive, uma norma que foi incorporada aos normativos do TCU, hoje em dia se refere a qualquer tipo de auditoria, né, e faz parte dessa relação, essa boa relação profissional que deve haver entre o auditor e o auditado. Né. E quaisquer divergências
que surjam devem ser analisadas no relatório e os erros, eventuais erros, né, corrigidos no relatório. Outras características referem-se à participação do auditado em todas as fases do trabalho, desde a fase de planejamento, a identificação e disseminação de boas práticas. Então, a auditoria não é apenas para identificar erros e oportunidades de melhoria, mas também para identificar situações nas quais o desempenho é melhor, né, é significativamente melhor, e que as práticas que levam a esse bom desempenho podem ser disseminadas para outras situações. É claro que deve ter muito cuidado com esse tipo de análise, porque o contexto influencia na obtenção do resultado, né? A quantificação de benefícios esperados, porque quando se quantifica os benefícios esperados, fortalece-se as recomendações, né? A ampla divulgação de resultados de forma amigável. Então, o relatório de auditoria operacional ele é caracterizado por uma linguagem fácil para o leitor, né, focada no leitor, com ilustrações, gráficos, sem utilização de jargão, né, sempre que for possível, de maneira que o relatório abranja uma audiência ampla. A elaboração do plano de ação para a implementação das recomendações, que esse plano de ação é elaborado pelo gestor para que seja a base do monitoramento, né? E a gente sabe que o monitoramento é a fase na qual a gente avalia os benefícios que foram efetivamente gerados com a auditoria, e é uma fase da auditoria, né? A auditoria sem monitoramento ela está incompleta. Por questões processuais, né, a gente acaba realizando o monitoramento num processo separado. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Muito obrigado pela atenção e aproveitem o curso.